Boa noite, então. Saudamos a todos os que nos acompanham com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que continuamos mais esta etapa do nosso projeto Emaús. Para os que nos ouvem pela primeira vez, o nosso projeto consiste em expor textos e livros e passagens do Antigo Testamento com foco no conteúdo que eles trazem, esses livros e passagens, acerca da pessoa do Senhor Jesus. Então, o próprio Jesus explicou aos discípulos no caminho que ligava Jerusalém a Emaús, acerca de tudo que estava escrito a respeito dele, Jesus, nos livros do Antigo Testamento. Então, esse é o nosso projeto, ensinar sobre Jesus a partir principalmente, ainda que não exclusivamente, dos livros que conhecemos na nossa Bíblia em português como Antigo Testamento. Hoje, com satisfação, ouviremos um grande amigo, irmão querido, pastor Lealdo. Ele reside lá em São Paulo e ele vai também expor sobre esse assunto, conforme o tema que Deus colocou no coração dele. Lealdo, que Deus te abençoe e queremos ouvir da tua parte. A palavra está contigo. Muito obrigado, Horácio. Obrigado pelo convite. Estamos aí fazendo esse caminho, né, através de Emaús, né, e ouvindo, tentando encontrar aí todas as possíveis referências, todas não, mas a grande parte das referências de Jesus no Antigo Testamento. E esse objetivo é um objetivo muito interessante, porque instiga a gente a buscar mais, né, e estudar cada vez mais. E é uma coisa interessante, Horácio, que procurando, tem aquele ditado, né, quem procura acha, né? E a gente vai procurando e tentando encontrar essas referências ao Filho de Deus, né? E só que uma coisa que é muito interessante, que às vezes nós nos perdemos no meio de tanta informação e acaba que nós não percebemos a fundo algumas coisas que estão lá. Então, eu já gostaria aqui de começar com o tema de hoje. Vamos para o tema de hoje, o rei davídico, né? O rei davídico, esse será o nosso tema de hoje, de Moisés aos profetas, ou seja, nós vamos de Gênesis a Malaquias, nesse nosso estudo, tentando encontrar a própria pessoa, né, de Jesus, uma cristofania, lá no Antigo Testamento, a aparição, né, desse conceito de Jesus. E a ideia é justamente essa. Qual o grande problema que nós temos, principalmente o cristianismo evangélico, né, protestante? O grande problema é que muitas vezes nós, como é que eu posso colocar isso? Nós enfatizamos demais uma determinada área e esquecemos de observar outra área que também é importante dentro das escrituras. Então, muitas das vezes o que acontece conosco é que nós sabemos essa questão, né, dessa foto aí. Nós sabemos que Jesus, né, ele é aliado, né, à ideia de um cordeiro, né, mas também de um leão. Nós falamos do leão da tribo de Judá, nós falamos do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas duas figuras que aparecem para representar a Cristo, esses dois animais, são presentes, estão na Bíblia, mas em geral o que acontece é que nós enfatizamos mais um do que outro. E hoje nós vamos tentar, de alguma forma, equilibrar essas ênfases. Por quê? Porque nós, muitas das vezes, principalmente dentro do ramo evangélico, né, nós enfatizamos a Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, o Salvador, aquele que nos purifica do pecado, aquele que nos traz a salvação, certo? Porque essa, inclusive, é uma das heranças da própria reforma, né? Conhecemos lá desde Lutero e John Knox e tantos outros que foram propagadores dessa mensagem de salvação. Mas, logicamente, que Jesus, ele não era somente o cordeiro, ele não era somente
o Salvador, mas havia outros aspectos da sua pessoa quando ele esteve aqui conosco, certo? Então, e é interessante notar um dado importante, que ele também é não somente chamado, né, daquele que iria trazer a salvação, ou o Salvador, mas também muitas das referências têm a ver com a realeza desse Salvador. E às vezes isso foge um pouco do nosso campo de visão. Então, nós enfatizamos o cordeiro e esquecemos do leão. E isso é aquilo que nós vamos tentar aqui equilibrar no nosso estudo. Jesus, ele aparece no Antigo Testamento como o Salvador, ok, mas as referências a respeito dessa salvação são relativamente escassas, se comparado, não é que não existe, né, mas se comparado com a enorme quantidade de referências a Jesus ou a esse Messias como rei. Então você vai ter ali referências talvez em Isaías 53, né, que fala daquele cordeiro que é morto, uma referência aqui e outra lá, mas nós vamos ver agora o número abundante de referências a esse Messias, ao Filho de Deus, como sendo o rei. Então, nós vamos aqui enfatizar esse outro campo. E veja bem o que diz Romanos. Eu vou começar com Romanos, Paulo, né, no capítulo 1, logo no começo da sua carta, dizendo assim, ó, o qual foi por Deus outrora prometido, falando de Jesus, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, essa referência de Paulo, ela é muito importante para que nós venhamos entender o contexto, né? Paulo está basicamente aqui escrevendo para uma igreja em Roma, que é constituída, talvez na sua maioria, de judeus, ou seja, pessoas que conhecem o Antigo Testamento, né, chamado Antigo Testamento, a Taná, né, dos hebreus, e ele faz uma referência muito importante aqui a respeito de que Deus havia prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras, ou seja, do Antigo Testamento, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E a grande pergunta que pode se fazer aqui é por que Paulo faz essa referência à descendência de Davi? Por que isso é tão importante, não somente para Paulo, mas como para os próprios evangelistas, né, Mateus, principalmente Mateus e Lucas, de linkar esse Jesus, né, esse Jesus nazareno, Jesus de Nazaré, com o Davi. Existe inclusive uma forte tendência ali no início do Evangelho de Mateus, né, para dizer que Jesus nasce na cidade de Belém, que era a cidade de Davi. E essa referência, ela vai se propagar ao longo de todos os evangelhos. Então, eu quero trazer um pouco aqui para vocês a característica, vamos assim dizer, política desse Messias, não do Messias Salvador, né, prometido, mas uma característica messiânica que tem a ver com política. Nós estamos vivendo aí uma época de polarizações políticas no Brasil e no mundo, e às vezes alguns têm até certo receio de falar sobre isso, mas a Bíblia é bem clara em relação a essa questão. Jesus, ele, o Filho, né, de Deus, o prometido, como diz aqui o apóstolo Paulo, ele tem uma ascendência em Davi, e ele não está falando da questão espiritual, está falando mesmo da questão política, dele ser o descendente, ou seja, o herdeiro ao trono de Davi, ok? Então, nós temos aí, logo no começo da nossa viagem pelo Antigo Testamento, uma referência muito interessante em Gênesis 49, 10, e aí eu peço para colocar isso, obrigado, pessoal que está aí nos bastidores está fazendo um bom trabalho, viu? Diz assim, ó, Gênesis 49, 10 diz, o cetro
né? Não se apartará de Judá nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Olha só que interessante. Volta aqui, meu povo. O que nós temos aqui é uma referência muito, muito clara de que o cetro, né, que é um símbolo de poder, um símbolo de autoridade real, ele não se apartará de Judá, ou seja, Judá, a partir de Judá, da tribo de Judá, que virá aquele que governará Israel, e não somente Israel, mas olha só, o texto está no futuro, se você colocar ali, né? O tempo verbal, na nossa tradução, está no futuro. Não vou entrar aqui na questão do hebraico, que é um tempo não concretizado, enfim, não vou entrar nesses detalhes aí, mas é futuro, né? E diz assim, ó, a ele as nações, plural, as nações obedecerão. Ou seja, aqui nós temos uma bela de uma profecia de um reino que não está linkado somente com Israel, mas isso se estenderá para as outras nações. Provavelmente aí fazendo uma referência, né, a Gênesis capítulo 12, quando Deus fala com Abraão que nele serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Talvez aqui seja vamos dizer assim, está ecoando essa promessa lá de Gênesis 12 em Gênesis 49. Então, a promessa está sobre Judá. Ou seja, o reinado, e aqui não é um reinado espiritual, tá? Nós temos que entender aqui que isso aqui não é uma espiritualização, é uma coisa concreta. O texto está dizendo que esse cetro, né, de poder, ou seja, é como se nós disséssemos hoje, a coroa não se apartará de Judá. Ou seja, aquele que estará com a coroa de rei virá de Judá. E isso é uma coisa muito importante para nós entendermos, porque está logo lá em Gênesis, essa promessa aí sendo feita mais ou menos aí 1900 anos antes da chegada de Jesus, tá bom? Que é a promessa que Jacó, né, essa aqui é a história de Jacó em relação aos seus filhos, as bênçãos que ele está dando. Então, Judá é o primeiro ponto. E aí, eu peço para colocar no texto grande aí, porque ficou um pouquinho pequeno, porque talvez será melhor, o texto é um pouquinho grande, né, de Deuteronômio, falando a respeito dessa promessa de um rei. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas, tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito, tal, né? Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Quando subir ao seu trono, do seu reino, mandará fazer num rolo uma cópia da lei. Então você vê que ele está dando tudo aquilo que o rei teria que ter. Voltando aqui, né? Olha só, muitas das vezes as pessoas pensam que no Antigo Testamento o Deus tinha colocado uma forma de governo que é a chamada teocracia, onde só Deus mandava e não haveria nenhum representante de Deus aqui na Terra. Voltando aqui, né? Mas, na verdade, existe uma cláusula aqui no contrato de Deus, em Deuteronômio, para quando eles estavam entrando na terra, certo? De que Israel poderia, sim, pedir um rei. Lógico que Deus, sabendo já de todas as coisas, Deus sabe, né, de tudo. Ele já estava vendo o futuro ali na frente, na questão de Samuel e tudo mais, e ele está colocando uma cláusula. Vocês vão colocar um israelita. Ou seja, está aberto aqui a possibilidade do estabelecimento da monarquia.
E não é uma monarquia espiritual, gente, é uma monarquia física, no sentido de que um rei se assenta no trono. E ele diz que deverá ser escolhido alguém de Israel. Ok. Agora, qual é a outra cláusula desse contrato? Está lá em Gênesis 49. Né? Não, volta aqui para mim. Está lá em Gênesis 49 que esse rei teria que vir de Judá, ok? E o rei verdadeiro viria de Judá. Então, você tem aqui uma possibilidade de instalação de uma monarquia em Israel, não seria uma teocracia, mas uma monarquia teocrática, certo? E quando vem Saul, tem toda aquela questão lá que o povo pede Saul e etc, e Deus diz, tá bom, coloque aí Saul, mesmo que ele seja de uma tribo que não é Judá, ele era de Benjamim, né, e Deus diz, tá, vai, só que Deus já havia preparado um cara, que todos nós conhecemos, Davi, que era de Judá, Davi era da tribo de Judá, então Deus faz uma concessão para o povo, mas ele já tinha o seu candidato, não adiantava ali qualquer outro tipo de tentativa, inclusive houve uma outra tentativa anterior, o filho de Gideão, né, se autoproclamou rei de Israel na época dos juízes, mas não deu em nada, porque também ele não era de Judá. E quando Davi ele assume, é interessante você ver a posição de Davi. Davi diz o seguinte, eu sou o rei de Israel, mas eu não sou o dono de Israel. E é muito, muito interessante ver a compreensão de Davi de quem era, na verdade, o verdadeiro rei. Ele sempre se refere a Deus, a Yahvé, né, como o rei. E ele como alguém colocado no posto de rei entre os homens para cuidar desse povo, mas quem tinha toda a autoridade era Deus. Inclusive, a primeira ação de Davi, né, bélica como rei, depois da tomada de Jerusalém, é uma ação contra os filisteus. Se vocês forem ler o texto, vocês vão ver que Davi vai até Deus e consulta o Senhor se ele deveria ir para a guerra ou não, o que ele deveria fazer e etc. Ou seja, o rei se colocando abaixo do verdadeiro rei. Esse era o conceito de Davi, da sua posição monárquica. Ele era apenas um rei, representante do verdadeiro rei. E isso, eu acho que é o que está, né, por trás, entre outras coisas, daquilo que Deus diz de Davi, um homem segundo o seu coração. Porque Davi sabia que ele não era o verdadeiro rei, havia um rei sobre ele, certo? E ele não sabia disso ainda, mas existia o filho do rei que um dia viria para se tornar o verdadeiro rei. Então, quando nós entramos em todas essas questões políticas, vamos assim colocar aí, teológicas, nessa meta-história do que está acontecendo nos bastidores da história, né, onde que Deus controla todas as coisas, é muito bonito você ver que tudo estava já preparado para futuramente a vinda de um Messias e de um Messias rei. Por que nós sabemos disso? Quando nós vamos aqui agora para os livros históricos, né? Os livros históricos aí compreendem desde o período de Josué, né, até o período final ali do cativeiro da Babilônia, então um período razoavelmente grande, por volta aí de 1000 anos de história, esses livros históricos, né, entre Josué e Neemias. O que nós temos nos livros históricos? A primeira grande referência, meus queridos e minhas queridas, a respeito desse rei, está lá na famosíssima, guarda, se você tiver sua Bíblia aí, abra sua Bíblia nesse texto e marque esse texto, porque esse é um dos textos mais, ele é fantástico, ele é um texto maravilhoso, eu amo esse texto, porque ele dá o norte, ele dá a direção, é uma das maiores revelações que Deus poderia dar a um ser humano. Diz assim, ó, quando, Deus está falando para Davi, quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. E se vocês olharem na sequência, diz que o seu reino será eterno.
eterno. Volta para mim. Olha só o que acontece. Ele fala que ele estabelecerá o seu descendente. Isso lembra alguma coisa? Alguma promessa lá em Gênesis 3,15, né? A palavra descendente é uma palavra muito forte no hebraico, porque a promessa sempre está no descendente, aquele que virá, tá? A esperança está naquele que virá. E Gênesis 3,15, a promessa, né, que Deus fala para Adão e Eva, mais especificamente para Eva, é de que do teu descendente, né, virá a salvação, né? Eu estou parafraseando, logicamente, você vai entre Gênesis 3,15, você vai ver isso, e aqui Deus vai para Davi, e ele diz assim, o teu descendente se assentará sobre o trono, estabelecerei eu o seu reino, ok? E ele terá um reino eterno. Bom, aqui nós temos que fazer um parênteses para entender profecias bíblicas, tá? Profecias bíblicas, gente, é um assunto muito apaixonante. Eu dou essa matéria de literatura apocalíptica, né, falando sobre futuro, e alguns já viram esses estudos aí, nós já falamos sobre estudos dessa área, mas para quem ainda não assistiu isso, eu posso dizer o seguinte: profecias têm dois campos, tá? Tem uma profecia, a profecia geralmente ela tem um cumprimento que é imediato, ou está perto, temporalmente falando, do momento em que a profecia está sendo dada, e uma aplicação a longuíssimo prazo. E esse cumprimento ela pode ocorrer várias vezes, como se fosse um certo ciclo se repetindo o cumprimento ao longo das eras, tá? Então, o que nós temos aqui? Olha só. Nesse texto, nós temos Deus prometendo um descendente para Davi. Esse descendente em primeira mão, o Salomão, certo? Porque quando você lê o texto, você percebe que existem algumas coisas ali referentes a Salomão, que diz assim, ó, quando ele pecar, né, então eu ouvirei, ele confessará e tal, e aí eu perdoarei. Ok, esse é o Salomão. Mas quando diz assim, ó, estabelecerei o reino para sempre, não é mais esse Salomão, é a segunda, vamos assim dizer, o segundo personagem que está atrás de Salomão, nessa foto, né, num terceiro plano, aqui atrás, que é o próprio Messias, porque o seu reino será eterno. O reino de Salomão foi eterno? Não foi eterno. O reino de Salomão foi temporal, inclusive ele morre, né? Então, esse aqui é eterno. Mas a mesma profecia fala a respeito do momento que o descendente pecar. Salomão pecou? Claro que pecou. Vamos assim dizer, o descendente dele, o Messias, pecou? Não. Então, essa parte não se refere. Então, são como se você pegasse, né, e colocasse os dois numa única foto e quase não fosse possível distinguir, mas são duas personalidades em tempos diferentes que vão aparecer na Terra. Primeiro Salomão, depois o Messias que está sendo prometido. Mas aqui nós temos essa profecia dizendo que o reino, né, o reino desse Messias, ou desse descendente de Davi, seria eterno. Em outras palavras, o reino, ele se assentaria sobre um trono eternamente. Aí você começa a pensar assim, Léo, aí, puxa, começa a fazer sentido algumas coisas. Por que foi prometido lá no passado, né, um descendente? Por que foi prometido que o cetro não se apartaria de Judá? Agora nós temos Davi aqui, um rei, né, judeu, né, da tribo de Judá, mas sobre Israel. A ideia de uma monarquia sendo instaurada em Israel não era a monarquia para Israel, era uma monarquia para os descendentes da humanidade, né? Nós vemos lá em Gênesis 49 que ele reinará sobre as nações. Então vocês conseguem perceber que parece que esse plano ele não foi feito, aqui a gente fala, né, vulgarmente, né, feito nas coxas, né, a coisa foi feita assim de improviso, Deus não sabia muito bem o que ia fazer, e aí as coisas foram acontecendo, ele foi adaptando as coisas conforme ia acontecendo e tal. Não, esse plano lá em Gênesis 3 já estava todo pronto, e até antes de Gênesis 3, mas já estava pronto.
Ele sabia que viria um Abraão, ele sabia que viria um Judá, ele sabia que viria um Davi, ele sabia que viria, no final das contas, o próprio Messias, ok? Então, nesse momento, espero que vocês estejam assistindo aí, o pessoal está me dizendo que está com alguns problemas ali, mas eu acredito que estamos juntos aí, né? Se tiver, dá um like, um sininho aí e tal. Vamos lá. Então, esse descendente é prometido para Davi, ok? Volta para mim. Esse descendente é prometido para Davi, e Davi, ele encarna isso, eu posso dizer figurativamente, né? De tal forma que os seus escritos vão refletir isso. Os escritos de Davi vão refletir esse entendimento de que, primeiro, ele não é rei pleno. Ele não tem todos os poderes. Quem tem todos os poderes é Deus. Ele é apenas aquele que cumpre as ordens desse rei aqui, que está aqui em cima. Mas ele também entende que existe um descendente que virá dele, Davi, que se assentará sobre o trono. E aqui eu quero chamar, então, para vocês, alguns salmos escritos por Davi, especialmente por Davi, nem todos são, mas especialmente escritos por Davi, e que refletem essa compreensão de Davi de que um rei, literalmente um rei, se assentará sobre o trono. Então, pessoal, aí joga na tela os salmos. Olha só como é interessante esses salmos. Esses salmos, eles... eu coloquei apenas alguns deles, para que vocês tenham uma ideia de quão forte é isso. Então, olha só, numa ordem aí eu coloquei 11, mas eu selecionei, porque existem outros. Salmo 2, versículo 7, cujo cumprimento está em Mateus 3,17, né? Que Deus declarará o Messias, Jesus, como seu filho. Ele declara o Messias. Se vocês forem ler o texto de Salmos, aí eu vou pegar, abrir aqui, porque ali só está um comentário, né? Vocês me dão aí uns segundinhos. Salmo 2, que é um famosíssimo salmo, por sinal, né? De Davi, diz assim, 2,7, proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade, tu as quebrarás com vara de ferro. Ou seja, gente, Jesus, ele é esse filho prometido, e Davi sabia que haveria um cara chegando nesse mundo, sentando sobre o trono, e ele iria reger as nações com cetro de ferro, e ele seria chamado filho de Deus, porque assim diz assim, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e te darei as nações estão debaixo do senhorio do Messias, o filho, descendente de Davi. O Salmo 8,6, que tem um cumprimento lá em Hebreus 2,8, todas as coisas serão postas debaixo dos pés do Messias, tá? Então, 8, olha só, 8,6, vamos lá, 8,6, diz assim, tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. O Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu o fizeste dominar, e esse homem que ele não é só um filho de Deus, mas é um filho de homem, entendeu? E ele está trazendo essa questão para nós. Outro salmo também que nós temos aí, que é o Salmo 40, tá? Dos 7 e 8, que fala que esse filho virá para fazer a vontade de Deus. Salmo 45, 6, eu não vou ler todos aqui, porque senão a gente vai ficar até a meia-noite falando sobre isso. O 45, 6, seu trono será eterno. Marcos, o Salmo 68, 18, que fará assentar-se à destra de Deus, esse filho, né? O 69, o zelo pela casa de Deus que consumirá aquele que estará
se assentando sobre o trono. O Salmo 72 terá um reino eterno, terá um reino mundial. No Salmo 72, vale a pena a gente ler uma hora com bastante clareza. Julgará com justiça e equidade. Quem julgará será o próprio rei. O Salmo 89 é uma aliança feita com Davi. O Salmo 110, os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. Então você vê, volta para mim, vocês veem aqui que tem muitas referências àquele que domina. Não é espiritual, gente, não é uma coisa, é um domínio espiritual, não, é um domínio real, não é um domínio do tipo assim, nas regiões celestes, não. Esse rei, ele veio para se assentar e tomar posse desse reino mundial. E aqui, né, nós ouvimos falar muito da nova ordem mundial, nós ouvimos falar muito aí das pessoas que querem dominar o mundo, né, instituindo aí um império mundial. Roma tentou isso, né, outros impérios tentaram, o britânico, agora nós temos aí um império vermelho, né, tentando dominar o mundo. Foram apenas figuras, né, muito mal retratadas daquilo que realmente acontecerá quando esse reino se instaurar aqui na Terra. Por isso que Apocalipse vai falar muito da instauração do reino do Cordeiro e do Leão, e daquele que vem, né, com a espada na mão, ok? Vamos tocando aqui, porque não para. Se você está dormindo, se você deu uma cochilada aí, acorda, porque nós estamos aqui aquecendo essa questão aí do lado político do Messias no Antigo Testamento. Agora, vamos para os profetas. Vamos lá, Xande, bota aí para nós os profetas. Tela cheia. Olha que coisa impressionante. Nós temos aí, eu trouxe quatro citações de profetas. Poderia ter citado mais, mas também, como eu disse, o tempo não dá. Então, Zacarias 9. Alegre-se muito a cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem e a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e os arcos da batalha serão quebrados. Ele proclamará a paz às nações e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Volta para mim. Então, uma das coisas que muitas vezes as pessoas pensam ali é que Jesus estava mostrando somente humildade quando entrou, né, montado num jumentinho, na cidade de Jerusalém. Olha que humildade, ele poderia ter vindo num cavalo branco e etc. Contexto de época, contexto bíblico. Gente, muitas vezes as pessoas se perdem nisso, porque elas colocam aquilo que elas imaginam, o que elas viram, o contexto delas, no contexto bíblico, e às vezes isso não dá certo. Por que eu estou chamando a atenção nisso? Porque essa profecia que foi dada lá por Zacarias, ela vai se cumprir no último dia, na última semana de Jesus, né, antes da crucificação, e é interessantíssimo, porque essas pessoas que estavam lá, vendo Jesus entrar em Jerusalém, montado num burrinho, eles não estavam pensando na humildade de Jesus, eles estavam pensando numa coisa muito mais política e muito menos espiritual. Quero dizer para vocês o seguinte, que esse era um sinal claro de uma reivindicação que Jesus estava fazendo a respeito do seu reinado. Sabe por quê? Porque quando Davi, ele mandou... teve uma questão lá que você vai ter que ler o texto, né? Quando Davi estava por morrer e ele tinha que indicar um dos seus descendentes para ser o rei, e em Israel o filho mais velho não tem automaticamente o direito ao trono. Quem indica é o rei, pode ser o mais velho, mas pode ser o mais novo. O rei que indica o seu sucessor, ok? Não é por nascer primeiro. E o que acontece? Davi, ele diz, olha, Salomão vai ser o meu sucessor. E para isso, tinha ali todo um problema, né, que estava acontecendo, político, porque o outro filho estava dando um golpe de Estado, vamos assim dizer, e aí Davi diz, não, vai ser Salomão, e aí vão lá, e ele diz o quê? Vão lá, peguem o meu burrinho, tá? A minha jumenta,
particular, que seria uma espécie de Rolls Royce presidencial, coloquem Salomão em cima do burrinho e faça-o passar por toda Jerusalém, dizendo: esse é o rei de Israel. E aí, o sacerdote Natã faz isso juntamente com a sua mãe, junto com a sua mãe Batseba, e eles passam por Jerusalém e Salomão é proclamado, né? Ele é ovacionado pela cidade como sendo o rei. Essa imagem faz o quê? Qual era o primeiro descendente de Davi que Deus havia prometido ali em 2 Samuel 7? Salomão. Mas não era a única figura, tinha uma outra figura por trás, né? Como nós falamos aqui, que era esse filho que viria um dia. O primeiro que foi Salomão foi colocado num burrinho, e isso deu a ele a autoridade, porque ele estava sentado no burrinho oficial do rei. Em outras palavras, sentar-se sobre um burrinho e entrar em Jerusalém e ser aclamado era uma reivindicação real, no sentido de rei, de realeza, de monarquia. Quando Jesus entra em Jerusalém, né, 1000 anos depois, você vê a mesma situação. Jesus, ele diz para pegar um burrinho, porque ele podia ter entrado de qualquer jeito. A questão não era simplesmente só o burrinho, não era só uma humildade. Jesus está dizendo: o teu rei está entrando em Jerusalém. Tá? Então, Jesus entra em Jerusalém fazendo claramente para aquele povo uma reivindicação. Está dizendo: o filho de Davi está aqui. Vocês entendem o peso disso, o peso político disso? E não é à toa que Roma vai crucificar Jesus, porque Roma crucifica Jesus não porque ele era um herege. Roma não estava nem um pouco preocupado com as leis e com as doutrinas dos fariseus e dos sacerdotes. Roma estava preocupado com uma única coisa: poder. E eles notaram em Jesus um potencial inimigo a César, porque ele estava fazendo uma reivindicação clara, messiânica, mas uma reivindicação de rei. Então, esse é um texto que nós temos que tomar muito cuidado e fazer uma leitura contextual de época. Agora, volta ali para as profecias, por favor, Xande. O outro texto que eu quero destacar está em Amós. Tá? Amós diz assim, ó: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Em outras palavras, o descendente de Davi, ele iria restaurar a monarquia né, da descendência de Davi. E aí um outro texto que nós temos em Isaías, que também é muito interessante, diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O governo? Que governo? Né? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E no outro, em Isaías mesmo, no capítulo 6, diz assim, ó: porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. São as duas referências, volta para mim, são as duas referências claras de Isaías a respeito desse rei que viria, tá? Que restauraria a época de glória de Davi, que faria grandes coisas, que traria uma restauração, que faria Israel voltar a ser uma grande nação. E não somente Israel, mas também os povos das nações. O cetro estaria nas mãos dele. Ele seria aquele que estaria presente, reinando segundo a vontade de Yahvé, segundo a vontade de Deus, e como Jesus o coloca, segundo a vontade do meu Pai. Tá? Então, esses textos aí, eu não vou entrar nem sequer na questão ali da profecia da Virgem, que também é complexo no sentido de que daria para falar muita coisa aqui, mas já tem aqui essas referências nos profetas. Então, nós vimos o quê? Nós vimos voltar, nós vimos em Moisés, né, lá em Gênesis e em Deuteronômio, que é a Torá, que é a primeira parte. Tá? Nós vimos nos livros históricos. Eu fiz apenas uma pequena explanação de alguns textos, né,
principal ali, que é a questão da promessa de Davi, poderia ter outros, mas os livros históricos, e agora nós estamos falando dos profetas, que são o quê? As 3 partes do Antigo Testamento. Por isso que Jesus, quando ele vai falar com os discípulos lá em Emaús, ele diz o quê? Desde Moisés até os profetas. Então é mais ou menos isso que Jesus estava fazendo. Ele começa em Moisés, cronologicamente vai até os profetas, dizendo: eu sou o cara, eu sou ele, o prometido, que era o cordeiro, mas que também é o leão, tá? Então, e nessa sequência aqui, o que nós temos para finalizar? Novo Testamento. Olha o que o texto nós temos aqui. Bota aí na tela grande, meu querido. Isso. Nós temos um esforço muito forte dos autores do Novo Testamento em relacionar Jesus de Nazaré com o descendente de Davi. Tá? São esses os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Zobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifilete. Bons nomes para você colocar nos seus filhos aí. Então, volta para mim. Esses nomes, gente, eles são nomes dos descendentes de Davi. Você viu, um deles é Salomão, certo? Quando você vai lá na genealogia de Jesus, principalmente de Mateus, você vai ver que o Mateus, ele faz o quê? Ele pega e vai traçando tudo até chegar em Davi. Ele quer chegar em Davi. Por quê? Porque ele está dizendo que esse Jesus, do qual ele está comentando, que ele vai escrever, é aquele que foi prometido desde Moisés até os profetas. E eles fazem isso durante todo o texto, e eles precisam fazer isso. Por quê? Porque é muito importante relacionar o rei, a realeza de Jesus, relacionar a pessoa de Jesus com a realeza de Davi. A tal ponto que, num último momento, antes de Jesus, quando Jesus estava subindo para Jerusalém para ser crucificado, é interessante que o que aconteceu lá, você tem um cego que ele diz: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Se eu não me engano, em Jericó ele está, né? Eu não me lembro agora, mas eu acho que é na entrada de Jericó. E o que acontece, gente? O que acontece é: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Esse cara, ele está dizendo: o rei de Israel, tenha misericórdia de mim. Ele está relacionando, o povo já tinha isso na cabeça, de que o Messias seria filho de Davi, que cumpriria todas as promessas referentes à questão política. E agora você vai entender, né, por que no final das contas, meu querido e minha querida, o povo não entendeu Jesus. Por que eles estavam esperando tanto um rei político? Porque estrondosamente, a maior referência que tem no Antigo Testamento é a respeito de um Jesus ou de um Messias rei, e não de um Messias salvador. Essa ideia do Messias salvador é quase que, não é opaca, mas ela está numa penumbra, como se ela não estivesse muito clara, essa identificação. Okay? E Jesus, ele vem numa primeira etapa cumprir essa que não era muito clara, e aí depois ele vai, morre e se torna rei. E é uma coisa interessante, deixa eu puxar aqui um livro, se vocês quiserem uma biografia, né, para ler, esse livro aqui, muito, muito interessante, só para combinar aqui com a minha camisa, peraí, deixa eu para cá, né, do Wright, que é Como Deus se Tornou Rei. Fantástico essa definição dele, porque ele mostra que, na verdade, Jesus foi coroado rei naquela semana antes da crucificação. Ele foi coroado rei e, inclusive, ele é reconhecido por Roma como rei, porque o que está escrito em cima na cruz de Jesus, vocês conhecem muito bem, né, a famosa inscrição que muitas vezes nós vemos aí em alguns crucifixos, principalmente da católica, né, em latim, né, INGRI, que é Jesus de Nazaré, rei dos judeus, ok? Essa era a inscrição que estava em latim, grego, acho, e em hebraico. Inclusive gerou uma grande confusão, porque os líderes de Israel diziam que não era isso, teria que ter sido colocado: ele se disse rei de Israel, mas Pilatos diz não, do jeito que tá lá e pronto. Ou seja, Roma estava crucificando não um
um usurpador ou um autodeclarado, mas Roma identificava em Jesus o próprio rei de Israel. Por isso que ele vai ser morto, né? Porque não podia ter os dois reis, César e esse Messias. Então, eles crucificam por esse motivo. Tem a questão espiritual, da perdão dos pecados, etc, etc. Numa outra oportunidade, nós poderíamos falar sobre todo o complexo do que foi, na verdade, a crucificação de Jesus, que não foi só para perdoar pecados, existem outras coisas que estão por trás, eu diria até em primeiro plano, antes de purificação de pecado, mas isso é um outro assunto. Mas o fato é de que Jesus é crucificado como rei. Jesus é aceito pelo povo, ele é, vamos dizer, eleito pelo povo, né? Na sua última semana, tem todo os políticos estão a favor de Jesus. Se você tem alguma dúvida, é só olhar o que aconteceu lá em Jericó. Diz que uma comitiva da cidade vai ao encontro de Jesus quando ele está subindo para Jerusalém para dar, aspas, o golpe em Roma. Tá? E você também tem o povo fazendo isso lá em Jerusalém. Você tem Roma reconhecendo Jesus, você tem ele entrando em Jerusalém, você tem ele, mesmo que de uma certa forma satírica, mas ele é coroado e ele é, vamos dizer, mesmo que zombado, mas ele é reconhecido, ele é zombado porque eles o reconhecem como rei. Entendeu? Então, assim, essa coisa aconteceu antes de Jesus morrer. Ele se torna rei para Israel antes dele morrer. Quando Jesus ele volta, ou quando ele voltará, ele se tornará efetivamente rei, que é isso que Apocalipse diz. Apocalipse está dizendo que nós estamos vivendo um tempo entre a morte de Jesus, né, e a sua ressurreição e a subida aos céus, e a sua volta. Para quê? Para reinar. O ponto principal é Jesus reina e esquece democracia. Você acha que Jesus vem para reinar numa democracia onde que tudo será bem livre e tal? Não. Quando a Bíblia diz assim, que ele reinará as nações com um cetro de ferro, significa que ele tem todo o poder e todo o poder emana dele. Não vai ser do povo, não vai ser de um STF, de uma presidência, não vai ser de uma Câmara de Deputados ou de um parlamento, vai ser emanado dele, porque ele venceu, porque ele foi até a morte. Ele primeiro teve que morrer, né, para salvar o povo que fará parte desse reino. Ele tem um reino, ele tem o cetro, ele tem o poder e ele tem o aval do Pai para ser rei. Horácio, você está aí ainda ou você já partiu para um sono mais profundo de meditação? Você está comigo aqui? Alguém está comigo? Por quê? Porque essa seria a conclusão, e aí eu abro aí para você, se você quiser comentar, falar, discordar, dizer de novo. É com você, meu querido. Lealdo, antes de mais nada, mais uma vez, agradecemos. Eu agradeço de coração o que você traz para nós. Destaco em especial que eu nunca estive atento ao... Só um momento, por favor. Eu já te ligo, minha irmã. A esse episódio de Salomão ter sido apresentado como rei na forma com que você descreveu. Então, isso eu nunca tinha conectado essas coisas, né? Então, de fato, há uma identificação ali de Jesus com esse episódio. E o povo o saudava como rei, Hosana ao filho de Davi. O povo o aclamou como rei. Dentro do que nós temos nos proposto nesse projeto, eu faço aqui algum comentário mais no sentido de aplicação do que você expôs ao nosso caminhar, à nossa vida. Jesus, ele é leão, ele é cordeiro e leão, ele é salvador e rei, e as figuras são inseparáveis, né? Então, não é possível, não funciona alguém considerá-lo salvador,
tentando considerá-lo como redentor e que pagou os pecados, mas não render a sua obediência ao Rei Jesus. Não pode apartar Jesus, você não pode separar aspectos da mesma pessoa. Então, ele é o Senhor, ele já é o Senhor. Portanto, nós somos servos dele. Assim como ele é o mestre, e nós somos aprendizes, discípulos do mestre. E se ele é o Salvador, nós somos o povo salvo, santificado pela sua obra, pela sua pessoa, a partir do perdão e muito mais. Então, eu trago essa aplicação aí para os que nos ouvem e que virão a nos ouvir através da gravação. Jesus é o Senhor, e fica aí a meditação para todos nós. Temos cada um de nós dado a Ele o governo das nossas vidas, de fato e de verdade, ou queremos viver um meio Jesus, um Jesus 50%. Jesus, você pagou o meu pecado, muito obrigado, eu quero ir para o céu, mas eu mando na minha vida, eu comando tudo, mas obrigado aí, valeu Jesus, você me salvou, joia, viu, cara? Gente boa, viu? Mas eu toco a minha vida. Não funciona, e além do mais, não funciona. Ele é um só. Ele é Salvador, ele é Senhor, ele é muito mais. Ele é bom pastor, e o que ele é, nós gastaríamos aqui um tempo que não sei nem mensurar, explicando e destacando tudo que ele é ao mesmo tempo e em conjunto, né? Então, esse é o meu comentário, e fica aí, então, mais uma visão, uma revelação de Jesus no Antigo Testamento. Ele é o rei prometido e que já veio, que já está reinando. Todos os demais são usurpadores. Ele é o verdadeiro e legítimo rei. Pergunto aí também, não sei se o Luiz Horácio gostaria também de fazer alguma pergunta, alguém mandou alguma pergunta, algum comentário, e se alguém tiver mais algo a perguntar ou comentar, ouvimos, e na sequência concluímos. Eu gostei quando mencionou os profetas, né? E, na verdade, a questão, né, relacionando com o caminho de Emaús, né? Está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, né? Os salmos muitas vezes são escritos também. Então, eu gostei dessa síntese aí, foi muito rica. Gostei que ele mencionou Amós, que nos fala do tabernáculo caído de Davi, achei fantástico essa menção. O tabernáculo tem toda uma simbologia também, falando do Messias. E eu gostei bastante, né, dessa questão do Jesus, não meramente, de um Jesus que vai reinar de fato. Isso é uma realidade que nós muitos veremos se estivermos aqui, e vai acontecer. Essa é uma realidade que a gente não pode esquecer. Cumprir essa segunda parte que o Lealdo falou, né? Não só o reino é dele, já é dele, o reino espiritual, mas ele vai vir e vai reinar. E essa questão de reinar com mão forte, eu também gosto muito. A palavra fala que nessa época a gente vai ver a verdadeira justiça, não a do homem, mas a de Deus. E os políticos que se cuidem, né? Quem tiver aí, os descendentes desses nossos políticos aí, que abram o olho, né? Senão vai ficar difícil. Eu gostei muito, muito bom. Então, obrigado mais uma vez, Lealdo. Deus o abençoe. O vídeo estará disponível logo lá nas mídias devidas, né? E só peço aí também à turma da equipe de apoio que enviem para as listas aí dos contatos os teus slides. Em especial aquele dos Salmos dos Profetas, foram muito ricos. Então peço apenas isso. No mais, muito obrigado. E aqui concluímos nossa transmissão, agradecendo aí a todos e pedindo que Deus nos ilumine a todos, possamos conhecer Jesus de fato e de verdade, mais e mais, e nos submeter ao seu governo.
nas coisas simples e práticas da vida, do dia a dia. Graça e paz, Deus abençoe a todos. Lealdo? Tchau, tchau. Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Amém, então. Aqui terminamos.